Olá, estamos aqui para mais um podcast do Mercado Imobiliário, o Pode Mais, e hoje temos uma convidada ilustre aqui, Laiane Bretas, engenheira civil, especialista em regularização de imóveis. Seja muito bem-vinda, Laiane, muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, já o convite, é um prazer estar aqui para falar um pouquinho dessa área para vocês. Não, mas essa área é, vamos dizer assim, uma das áreas que mais envolve o mercado imobiliário, que chama regularização, né? Sim. E muitas pessoas deixam de lado, né? Não dão talvez a devida importância, talvez porque não conhecem dos riscos que estão correndo de deixar uma área, um imóvel irregular, né? Mas não se preocupem, a Laiane está aqui para resolver o seu problema. Vim para simplificar a burocracia. Bom, mas vamos conhecer quem é a Laiane. Laiane é do Espírito Santo. Eu sou mineira. Mineira! De qual cidade, Laiane? Mineira, eu nasci em Mantena. Mantena. Fui criada ali na divisa e vim embora para cá para fazer faculdade. Você vê que eu falei que sou mineira, ela não falou nada, ela ficou caladinha, tá vendo? Eu tô só ouvindo faz, e aí... Eu acho que eu me entreguei antes da hora. Né? Um pouquinho. Mas você já ficou capixaba, porque não falou nada, não falou uai nenhuma vez. 18 anos, né? Então é isso. 18 anos, já perdi o trem e o ai. Já perdeu o trem, já perdeu o uai, Já. mas ainda come queijo. Com certeza, então muito. tá bom. Sim. Bom, então você é mineira, veio de uma... Como é que chama a cidade? Eu vim de Barra de São Francisco para cá. Barra de São Francisco para cá. Nasci em Mantena, fui criada ali na divisa, vim para cá fazer faculdade e fiquei. Gostou do Espírito Santo? Sim. Então tem 18 anos que você está aqui no Espírito Santo? 18 anos que eu tô aqui em Vitória já. Engenheira, já atuou em obras? Isso. Eu comecei no canteiro de obras, comecei em obras públicas em 2008. E aí fiquei no canteiro de obras até 2014 e depois fui trabalhar com projetos. E aí saí da área de projetos e fui para o serviço público. Então, assim, meu último serviço antes de ir para a LS foi como analista de projetos de uma prefeitura. Bom, eu estou aqui com um folder muito bacana, olha só, um folder muito bacana que mostra seu trabalho, suas atividades, né? Mais de 150 projetos regularizados em 2 anos, número expressivo, né? Aqui tem uns trabalhos, depois eu vou disponibilizar o link. Fala pra gente seu Instagram, para as pessoas começarem a te acompanhar lá, te seguir, né? É ls.regularizações. ls.regularizações. Isso. O L é de Laiane, o S é de quê? De Bretas, no final do Bretas. Você pegou a primeira e a última letra, né? Ficou legal. LS. Bom, CEO da LS Regularizações. Vamos começar falando de um ponto muito importante que é a regularização de imóveis. Muitas pessoas compram um imóvel, fazem o contratozinho de compra e venda, pagam, guardam aquele contrato como se aquele documento fosse realmente o documento que dá legitimidade de posse, de propriedade, né? Sobre que aquele documento fosse o único documento que vai garantir que ele vai estar com o documento ok. E aí quando a gente se depara que a pessoa às vezes não fez o registro, às vezes não fez nem a escritura, e muitas das vezes não foi feito isso porque tá algumas coisas pendentes para que essa documentação possa ser levada a registro, né? Isso. E aí que entra você, né? Exatamente. Fala um pouquinho sobre essa... Ao contrário do que as pessoas pensam, a regularização do imóvel, ela começa lá na concepção da edificação, do parcelamento de solo, né, a criação da matrícula. Então, a gente encontra muito loteamento aí que não tem nem parcelamento aprovado. Isso é muito comum. Então, a regularização de imóveis é de extrema importância para você comprar um imóvel com garantia, com segurança, né? E não ter problemas futuros, vamos colocar assim. Então ela começa lá no parcelamento de solo. E aí vai para aprovação de projeto. Tem muita gente que faz a construção sem aprovar o projeto. E aí é onde a gente tem a regularização de obra, que você entra para aprovar projeto, o alvará, depois o habite, ou você tem a regularização da edificação consolidada, que acredite, é a maioria. Tá pronto e agora eu quero documento. Eu vivo isso diariamente. Sim. Tem um lote, você tem escritura do imóvel? Tenho escritura. Aí te traz a escritura é do terreno. A casa que está em cima dele não está averbada, não tem
não está regularizada, né? E é exatamente esse é o que você está falando, né? Que parece muito sobre esse tipo de coisa. Eu falo que o nosso carro-chefe é o Habite. Porque o cara compra o lote, escriturou e esquece. E aí ele vai e faz a construção, ou ele compra uma casinha e depois ele faz a ampliação. Não, mas eu tenho toda a documentação. E ele esquece de averbar. Então, tudo que a gente modifica dentro do lote precisa ir na prefeitura e no cartório. Você precisa informar. Às vezes o cara tá pagando IPTU majorado e nem sabe. Porque o IPTU do lote é mais caro que o IPTU da edificação. É mesmo, eu não sabia disso. Me fala por quê. Quando você averba a edificação, ele abaixa o valor, ele vai para cima da área construída. E aí, tem gente que paga IPTU majorado a vida inteira e não tem como. Eu vou abrir um processo para tentar reaver esse valor. Meu amigo, você estava irregular. Você estava irregular, pagando a mais para a prefeitura porque você não fez a documentação certa, não tirou seu habite. E aí, não tem como. Então, tem muita gente que tem esses gastos sem saber. E quando vai regularizar, descobre que estava pagando a mais e podia estar pagando a menos há muito mais tempo. Ou seja, o cálculo que é feito em cima do terreno ele é maior do que o cálculo em cima da área construída? O valor venal do terreno é maior do que o valor venal da edificação. Então, esse cálculo que eles usam para o IPTU de área sai mais caro do que para o IPTU da edificação. E eu vou te dizer uma coisa, sem medo de errar. Eu acho que a maioria das pessoas que tem casas que construíram, elas compraram o terreno e construíram a casa, eles às vezes deixam sem regularizar, pensando que os impostos incidentes sobre aquele imóvel estejam mais baixo do que se estivesse na construção. Não. Eu acho que a maioria pensa isso, não é? Sim. Na verdade, a maioria tem aquela... Eu falo que é uma utopia, né? É caro. Não é caro, é investimento. Porque quando você faz a regularização, você valoriza o seu imóvel em até 35%. Então vamos colocar aí, hoje eu tenho uma casa de 100 mil. Se eu entregar a documentação dela pronta para um corretor vender, ele vai vender por pelo menos 135 mil. E ele vai gastar aí de 2 a 5% do valor do imóvel para poder regularizar. É um investimento. O que ele investiu retorna para ele e ele ainda tem lucro sobre isso. Entendeu? Sem contar nas chances de vender, ele pode vender financiado, né? Que é aquela coisa do, não, eu vendo, eu vejo muito imóvel de alto padrão sem documento. Não, principalmente o alto padrão. Por quê? Porque o imóvel de alto padrão, normalmente as pessoas compram sem financiamento bancário. Então ele compra o lote, ele paga à vista. Ele mesmo constrói sem usar recurso de financiamento. Então, ele não dependeu de ter uma regularização prévia para que ele pudesse executar aquela obra. Ao contrário das pessoas que têm uma renda menor. Ele precisa do financiamento, então o financiamento vai forçar ele regularizar primeiro para depois ele alcançar o crédito financeiro. Então, o alto padrão, é a minha percepção, tá? Se eu falar alguma coisa errada, por favor, me corrija. O alto padrão é a maioria por causa disso. Porque o fato dele ter o recurso financeiro já disponibilizado para fazer aquela obra, ele não se preocupa com... Porque o pensamento é assim, vou fazer a obra, quando eu finalizar a obra eu regularizo o... Bom, não estaria errado, mas o trâmite talvez não seria esse o requisito correto, né? Eu acho que deveria passar primeiro e fazendo as etapas. As etapas talvez não seriam essas. Mas a maioria das pessoas que eu tenho conversado pensam dessa forma. E quando ele vai vender essa casa de alto padrão, muitas vezes as pessoas que também vão comprar essa casa de alto padrão não vão usar financiamento. Vão comprar diretamente com o proprietário ali e vão pagar diretamente para ele. Não vão usar financiamento. Isso também é outro fator. Se ele não vai usar um financiamento, ele não tá precisando naquele momento que aquele imóvel esteja 100% regularizado, porque não tem um banco ali exigindo aquela documentação. E costuma isso ir passando de um para o outro e vai ficando, né? Quando o lote ainda está localizado, vamos colocar aí num condomínio desses de luxo, alguma coisa assim, e eles são obrigados pelo menos a emitir o alvará de construção. Então, o cara aprova. O próprio condomínio que exige isso, né? O próprio condomínio exige. Você tem que colocar lá o número do alvará, RT do seu engenheiro, para você executar. Certo. Só que as etapas da regularização de uma obra o cara aprova projeto, emite o alvará, construiu, fez a aferição
E aí vem o habite. Então, quando ele termina, ele precisa pedir o habite para a prefeitura. Ela tem que fazer a vistoria e emitir a certidão detalhada dele. E eles não lembram disso. Terminou a obra, exatamente pelo que você falou. Ele construiu com recursos próprios, terminou a obra, ele não vai para outra etapa, né? E a diferença do alto padrão, vamos colocar aí para as casas de valores médios, é que o cara do alto padrão, geralmente, ele tem pelo menos a escritura do lote. Agora, quando você vai para imóveis de até 300 mil, a maioria não tem escritura nem do lote. É um contrato Nada, de compra, né? e venda, não tem E nada. aí, como é que você faz? Quando vai pegar do zero assim, Usa capião. usa peão para Aí, regularizar. Exatamente. Aí a gente vai ver o tempo de posse dele. Mas aí precisa observar também se aquela área, se ela já, por exemplo, tem alguns bairros aqui em Vila Velha, que eu lembro que mesmo se você quisesse regularizar o seu empreendimento, não era possível, porque é uma questão documental da própria prefeitura, que não tinha aquela área regularizada, então ninguém conseguia regularizar imóvel naquela região. Ainda existem muitas áreas assim, nessa situação, e se você pegar uma área desse jeito, aí não tem o que fazer, né? A gente faz quando a pessoa chega com um contrato de compra e venda só, a gente vai atrás da ONUS, né? Vamos descobrir se existe matrícula, o que tem, de quem que era, quanto tempo que ele tem de posse. E aí a gente começa a fazer uma investigação geral no imóvel para ver se é possível começar o uso capião. Então também o ponto de partida teu também começa no cartório de registro de imóveis, pegando a certidão de ônus. Exatamente. Geralmente começa no cartório, né? Porque na área jurídica a gente também faz pela ônus, e na área de compra e venda também é ônus também. Na verdade, falou imóvel, você vai pela ônus. Você tem que buscar ali o histórico dele para ver o que você consegue fazer. Então, Certo. quando a gente vai regularizar também, mesmo que ele tenha escritura, a gente puxa uma ônus. Porque às vezes o que está descrito ali na escritura não é o que existe mais. Já não é aquilo mais, já mudou. Né? Ele tem uma escritura, é muito comum isso, por exemplo, nessas casas da Coab que a gente tem aqui na Grande Vitória. E aí chega o cara com a escritura de um embrião de 60 metros quadrados. Que era uma casa mais popular, mais simples, e o cara já transformou aquilo numa casa maravilhosa. Já tem 3 andares, um prédio para a família inteira, e ele, não, olha, eu tenho tudo certinho, tá escriturado. Aí você vai olhar, não é nada daquilo. Então, o ponto de partida é sempre a ONU. Você tem a ONU? Não. Então, vamos procurar alguma coisa para ver o que existe desse imóvel. Perfeito. Essa ONU que você pega sempre a ONU vintenária, aquela que tem inteiro teor completo? De inteiro teor? Sim. Teor, né? Sim. E aí a gente puxa todas as informações, olha... Puxa tudo da prefeitura também, né? Certidão negativa de débitos, ver se tem o IPTU... Porque tem lugares que existe um IPTU para uma quadra inteira. Não foi desmembrado, não foi regularizado ali o parcelamento. Então, tudo isso a gente faz a investigação antes, pede para o cliente os documentos para a gente ver o que fazer. A regularização, eu falo que é igual uma cirurgia, né? Você tem que primeiro diagnosticar, olhar o imóvel, ver como que ele tá para falar o que você vai fazer. Aqui por causa da região litorânea ainda tem que pesquisar no SPU, né? Para saber se aquela área é área de marinha e tal. Exatamente, ainda tem mais esse detalhe. Tem mais outro, né? Tem mais isso. Porque muitas vezes eu já apareceu para mim imóveis que estão na área de marinha, que tem débitos lá no SPU, na Secretaria de Propriedade da União, e que não estão na matrícula do imóvel. Na matrícula não está falando nada disso. Sim. A pessoa nunca, nem ela sabia que aquele imóvel que ela estava devendo lá no SPU, ela não sabia disso. Aí quando chega o imóvel para fazer uma compra e venda, que a gente vai fazer o levantamento, tem um débito lá. A pessoa fica surpresa porque ela não sabia disso. Acontece muito, né? Sim, é o que a gente também costuma falar. SPU, prefeitura e cartório não se comunicam. E aí é você que tem que fazer essa comunicação, o proprietário que tem que procurar saber e tal. E aí essas surpresas são constantes, é muito comum. Está começando a acontecer agora, não está unificado ainda. Os cartórios estão se comunicando agora, isso é coisa recente. Né? Então, através dos registradores, né? Através dos outros sites do próprio da região de cartório, ou seja, os cartórios estão começando a se comunicar agora, mas eles ainda não se comunicam com outros entes. Então, por enquanto, se eles já se comunicaram, já vai ser
um bom caminho, né? Já ajuda bastante, mas seria ideal se a prefeitura e o cartório de registro de imóveis se comunicassem. Poderia. Seria o cenário perfeito, assim. Bom, me fala um pouquinho sobre a importância na sua visão, assim, para a gente deixar o nosso ouvinte aqui ciente desse benefício que é ter um imóvel regularizado. Porque muitas pessoas não têm um imóvel regularizado por mero desconhecimento, né, do risco que está correndo, por mero desconhecimento, talvez até do custo, porque existe uma ideia de que é uma coisa absurda. Nossa, vai regularizar o imóvel, vai ficar o preço do imóvel. Você gastou X para construir, vai gastar outro X para regularizar. Existe esse comentário no meio das pessoas. Muitas pessoas esclarecidas sabem que não é bem assim, sim, mas muita gente ainda propaga esse tipo de informação, que eu já vi, inclusive, esse tipo de informação na internet, na rede social. O pessoal falando, quando você vai regularizar, contando como se isso fosse um problema. Quando você vai regularizar o imóvel, aquele fortuna, aquele absurdo. E aí tentando dar alguma dica de como que você pode manter o imóvel irregular. Eu já vi isso, é um absurdo, mas infelizmente. Bom, fala para as pessoas qual que é o primeiro passo, né? Depois de ligar para você fazer Por favor. depois de ligar para a Laiane, aí fala qual que é o próximo passo agora. Mas assim, a importância da pessoa ter um imóvel regularizado. Então, os benefícios são vários. A compra e a venda já é o principal, né? Que você pode financiar. Você vendeu, você passa 100% para o cara, ele pagou ITBI, o IPTU já vai para o nome dele. Você tira aquela responsabilidade de você. E, lógico, vender o imóvel financiado, você aumenta a procura, né? Porque muita gente tem 100%, mas muita gente só tem uma parte. Então, se você tem condições de financiar, fazer o financiamento bancário é excelente. A outra vantagem é a valorização. Esse aí que é o ponto que eu acho mais interessante. Né? Exatamente. As pessoas às vezes não estão sabendo, né? Se o imóvel dela estiver irregular, ele custa menos do que ele poderia custar. Sim. Ou custa não, ele vale menos do que ele poderia, de fato ele poderia ser precificado. Quando você tem um imóvel regularizado, as pessoas, aquela pergunta assim, tem escritura, não tem escritura? É para a pessoa, o comprador já avaliar se aquele preço que está sendo pedido está correto ou não. Exatamente. Isso super valoriza o imóvel, literalmente. Porque se você chega, ele tem a documentação toda certinha, a pessoa sabe que ela vai comprar aquilo ali, ela não vai correr risco nenhum depois também, né? Então, você sabe o que você está comprando, você consegue puxar, vamos dizer, a raiz do imóvel, saber como que ele chegou ali, quanto que ele realmente vale, os investimentos que foram feitos, e aí você não corre riscos na aquisição daquilo ali. Então, a valorização, eu acho que é o melhor ponto quando você tem a documentação. E também a segurança jurídica, né, doutor? A segurança jurídica é o principal, né? Porque é o principal. Todo mundo quer paz, né? Você quer comprar e não quer ter problema futuro. Você comprar um imóvel que está irregular, você não tem tranquilidade. Você está vulnerável a qualquer problema que possa ocorrer lá na frente. Né? Sim. Na semana passada, saiu uma reportagem que eu tô gostando muito de falar dela, que foi nos Estados Unidos, onde a gente imagina que não vai ter esse tipo de coisa, né? Um dentista tinha uma casa de 4 milhões de reais com uma vista para Los Angeles, a coisa mais linda. E aí ele decidiu construir uma edícula para alugar para o Airbnb. Vista panorâmica, alugava aquilo ali, o pessoal ia, passava, conhecia e ia embora. Tipo uma casa, ele tem a casa, ele fez tipo um cômodo a mais, uma casinha a mais? É como se ele fizesse um chalé no quintal dele, para poder alugar. E aí todo mundo ficava fascinado com o lugar. E aí ele alugou para uma mulher que alugou aquilo ali por 6 meses e quando finalizou a temporada dela, ela não foi embora. Ela não foi embora. E aí ele teve que entrar com uma ação, né, para poder tirá-la do imóvel. E a primeira coisa que o juiz perguntou para ele é: cadê o habite desse imóvel? Lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos. Cadê a certidão de conclusão desse imóvel? Não tenho. Então não tem imóvel. Como é que eu vou despejar ela de uma coisa que não existe? Nossa. E aí o cara morava numa casa milionária, ele adquiriu na década de 90. E com isso tudo ele descobriu que a casa dele ficava numa área de preservação ambiental, olha só.
Olha os problemas que foram acontecendo. Porque ele comprou, foi fascinado ali pela casa e aí descobriu que a localização da casa era uma área de preservação, ele nem poderia estar ali. E ele não tinha documentação nenhuma da casa. Então o processo continuou, isso saiu na Globo, enfim. O processo continuou porque ele não tinha como provar. Aqui no Brasil a gente ainda tem um jeitinho brasileiro, essa né? mulher ajudou ele bastante, né? Como que pode, né, a pessoa fazer isso? E ele não tinha como tirar ela de lá. E outra coisa, ela entrou com uma ação para ela poder reaver o dinheiro que ela investiu na estadia dela lá. Meu Deus. Sim, e se ele mexesse com ela, ele que seria multado. Ela tinha o direito de ficar ali. Querendo ou não, ela era posseira, não tinha documento, Nossa. Então, assim, isso é muito grave. Aqui no Brasil ainda tem o jeitinho brasileiro, né? E ela queria tomar conta da casa. Ela ser queria dona tomar a mesmo. edícula dele, sim. Ela sabia disso, né? Ah, com certeza. Com certeza. Ninguém vai fazer uma coisa dessas assim sem ter esse conhecimento, né? Então, Como que é grave, né? Como que é grave não ter um imóvel regularizado? exatamente, não ter a documentação, ele não tinha como provar. Aqui a gente ainda tem o jeitinho brasileiro, que é o que eu falei, o cartório e a prefeitura não se conversam, porém, se você tem um IPTU, até para uma ação de uso capião, como que você prova a posse? Uhum. IPTU, tempo de instalação de água, tempo de instalação de energia. Então, todas essas coisas meio que te ajudam a provar. Olha, é meu, eu estou aqui nessa área. Agora, fora daqui, é a certidão de habitabilidade. Então, as pessoas precisam dar mais, assim, importância para esse documento. Sem falar que o próprio nome do documento diz certidão de habitabilidade. A prefeitura atesta que o seu imóvel está habitável, ele não está... tem acessibilidade, né? Quando a gente tira essa certidão, a prefeitura faz toda a vistoria. E aí você sempre tem um engenheiro envolvido naquilo ali. Uhum. Sempre. Então, te dá muito mais segurança também, né? Então, não é uma certidão qualquer, ela não está só atestando a existência de uma edificação, ela está atestando que você tem uma edificação com segurança. Que bom. Você sabe dizer, aproximado, os números, assim, em percentual, de imóveis que estão regularizados com imóveis que estão irregulares aqui no Espírito Santo, por exemplo? Então, Somente na Grande Vitória. sim, existem várias pesquisas que apontam que 60% dos imóveis estão irregulares. Não, pera, 60% estão irregulares? Irregulares. Eles possuem algum tipo de irregularidade na documentação. 60%. Significa que para 10 clientes, 6 vão te entregar um imóvel com a documentação com problema. E aí eu tenho corretor que fala assim, eu só faço captação se o imóvel tiver a documentação com 100%. Ou seja, ele reduz o número de clientes dele para 4, para cada 10. Porque ele vai perder aquela negociação. Eu sempre, quando vem um imóvel irregular, a primeira pergunta é possível regularizar esse imóvel? Se ele é possível regularizar, então existe um trabalho prévio ali para ser feito, né? Se você que está nos assistindo aí, tem um imóvel que não tem certeza se esse imóvel está regularizado, já viu qual que é a rede social lá da Laiane? Fala de novo aí. ls.regularizações. ls.regularizações, lá tem seus contatos, não tem? Tudo. Tem os contatos dela lá, já entra em contato, você consegue fazer uma consulta prévia, né, para a pessoa. Sim, a gente sempre faz uma análise, todo imóvel precisa de uma análise prévia para poder falar exatamente o que precisa ser feito. Então a gente olha com cautela os documentos, tudo certinho, puxa ônus, pega todo o histórico do imóvel para poder falar de onde partir. Agora deixa eu te contar um caso interessante que é comum, você já deve conhecer vários, não vou contar para o nosso público ouvir, que é o seguinte: é muito comum as pessoas comprarem imóveis, principalmente quando compram imóveis de construtora. Comprou na planta, o imóvel ficou pronto, foi morar no imóvel, está lá morando, feliz, tal, apartamento novo, decorou, fez aquele planejado maravilhoso e está todo feliz lá, não, tá tudo certo, eu comprei da construtora, e aí não transferiu aquele imóvel da construtora para ele, ou seja, ele está na posse, mas ele não tem o título de propriedade, porque ainda, se você fazer uma pesquisa no cartório de registro de imóveis, aquele imóvel ainda consta como imóvel da construtora. E aí que entra os problemas, que é uma construtora, todo mundo que tem comércio, ele está vulnerável a sofrer uma ação judicial. Sim. Né?
Quem não tem comércio também, mas quando você tem uma empresa, um CNPJ aberto, a vulnerabilidade é maior, e o risco é maior. Uma construtora, muito mais. Porque ela envolve muitas pessoas, muitos aspectos. Tem pessoas insatisfeitas, tem gente que tem razão, tem gente que não tem razão, insatisfeita com o acabamento, às vezes, insatisfeita com o que foi cobrado, que às vezes não gostei, ficou com atraso de entrega. Ela pode estar insatisfeita com qualquer coisa e ingressa com uma ação, e nessa ação ela pede alguma indenização ou algum direito que ela acha que deveria ter. E normalmente o que se pede? Para bloquear patrimônio. E um patrimônio fácil de bloquear é imobiliário, principalmente construtora, que tem vários. Quantos casos nós já recebemos aqui no nosso escritório de pessoas desesperadas, porque o apartamento que ela já mora há 5 anos, 8 anos, 10 anos, está tudo certinho, de repente aquele imóvel, ela recebeu a visita de um oficial de justiça dizendo que aquele imóvel estava bloqueado por causa de uma ação contra a construtora. Mas o imóvel é meu, eu já comprei, eu tenho um contrato de compra e venda. Mas lá no registro de imóvel consta que aquele imóvel é da consultora, por isso que ele foi bloqueado. Então, olha, um dos pontos, esse é um caso que eu queria trazer para você também, que você já deve ter visto isso várias vezes, né? Isso é o mais comum de acontecer, né? O seu imóvel sofreu um bloqueio judicial por uma demanda de cobrança, uma ação de execução de cobrança do antigo proprietário. Nós estamos falando de construtora aqui, que é o mais comum, que tem muitas pessoas que confiam na construtora e deixam, não é culpa da construtora. A construtora sofreu uma ação. E aí a pessoa que entrou com a ação contra a construtora, ela fez a solicitação junto ao Poder Judiciário de bloquear algum patrimônio. Ela entendeu que aquele patrimônio era da construtora e acabou sendo bloqueado. Mas também pode sofrer bloqueio de pessoas físicas, né? Você comprou de uma pessoa física, ele sofreu uma ação, às vezes aquela pessoa física tinha uma empresa, sofreu uma ação trabalhista, veio bloquear, sofreu uma ação de execução de qualquer outro tipo de desacordo comercial que ele teve lá, e vem bloquear o seu imóvel. Esse é um dos riscos mais comuns, né? Sim, inclusive eu tive um cliente de um apartamento de alto padrão que fez uma permuta, e aí ele permutou e estava ainda com saldo e falou, vou terminar de pagar para depois averbar essa compra aqui. E aí nesse período aí onde ele estava pagando o saldo devedor dele diretamente para o antigo proprietário, e veio a justiça e ó, o apartamento é meu. Nossa. O apartamento é meu, um apartamento na Mata da Praia. Não. E aí ele teve que correr contra o tempo exatamente porque, poxa, eu fiz, era um amigo, eu confiava. Então, assim, quando fala imóveis, não dá para confiar. Uhum. De amizade à família. O bem, você tem que registrar, você tem que colocar no seu nome. Comprei, vai lá e registra. Não deixa de fazer isso, nem que seja a anotação na matrícula, né? Mas faça. Agora eu queria mudar um pouco do assunto, queria te fazer uma pergunta seguinte. Nós estamos num momento no Espírito Santo de grande crescimento no mercado imobiliário. Então, o termômetro que eu analiso é a quantidade de obras de construtoras. Então, quando você vê muitas construtoras lançando empreendimentos, na minha opinião, vamos dizer assim, a comprovação de que o mercado está crescendo muito. Apesar que tem muita obra particular, mas as obras que mais aparecem, que mais estão em evidência, são os empreendimentos de construtoras. Bom, diante desse cenário de crescimento ativo no mercado do Espírito Santo, no mercado imobiliário, como que você vê, assim, não sei se você vê no modo de preocupar ou no modo de sugerir, como que você vê o crescimento regular e irregular desse mercado imobiliário? Pergunta de prova de final de semestre, né? Então, eu acho que hoje, para ser bem sincero, o maior desafio que a gente tem para crescer regular é a burocracia nas prefeituras. O brasileiro sempre dá um jeitinho, né? Uhum. Ele sempre, ou ele constrói com investimento, se ele não precisar de financiamento bancário, ele vai seguir aquilo ali sem a documentação. Então, assim, eu acho que hoje a maior dificuldade para crescer regularizado está aí. Está nessa fase de aprovação de projeto, de documentação inicial de uma obra, né? Então, assim, hoje, para que o crescimento, eu acredito que para que o crescimento da Grande Vitória fosse ainda maior, desburocratizar e ter essa mudança
da mentalidade de quem está ali dentro para fora. E eu falo isso porque eu fui analista. Então, eu estou falando de quem já esteve sentado ali naquela cadeira. Desburocratizar esses processos iria agilizar muito e auxiliar ainda mais os investimentos. Eu penso assim, se uma construtora escolher um município para poder investir, fazer um prédio aí, vamos colocar aí o TAG, por exemplo, Vila Velha. TAG é a bola da vez hoje, né? É a bola da vez, né? Todo mundo falando. E aí, eu acredito que a prefeitura deveria abrir as portas para esse cara. Ele está trazendo investimento para o município. Ele quer construir ali. O ideal seria simplificar a vida dele. Porque é esse processo que ele passa até aprovar, para começar o alvará, para começar a obra, é exatamente o que mais atrasa. E quando a gente fala de regularização, vamos colocar assim, é algo que deveria ser menos burocrático ainda, porque a gente está falando de imóveis consolidados. Tá pronto. Eu não tenho muito como questionar, a não ser que o cara construiu sobre a divisa, ele invadiu um logradouro, ele tem uma coisa muito surreal que você sabe que vai dar problema, e essas análises são feitas. Mas fora disso, não tem muito o que bater em cima, o que questionar. E aí tem prefeitura que fica preso 1 ano num processo de análise de uma casa de 100 metros quadrados. Nossa Deus. Então eu acredito que hoje, para o crescimento ser ainda maior, seria ideal essa mudança aí desse mindset aí. Vamos mudar a mentalidade da burocracia dentro das prefeituras. Cartório já melhorou bastante. O cartório tá se inovando, né? O cartório tá ficando mais tecnológico, tá facilitando o acesso, que agora antigamente para você tirar uma certidão de ônibus, você tinha que entrar na fila, pegar uma certidão. Agora você já consegue retirar ela online, então Exatamente. já está facilitando. Isso aí já para quem está atuando todo dia, que tem que tirar uma certidão de ônibus, isso resolveu o nosso problema. Sim. Mas tem mais coisas que o cartório está oferecendo que está facilitando. Na prefeitura, você acha que é falta de pessoal? Você acha que é porque não tem uma atenção devida da importância de fazer essa análise com mais velocidade? Eu acho que é as duas coisas, assim. Eu já me deparei com as duas coisas. Tanto de falta de pessoal, já tive situações de chegar na prefeitura de Vitória e ter 2 analistas. 2 analistas para a capital. E assim, às vezes o mercado imobiliário super aquecido, 2 analistas não vai dar conta. Não, eles não conseguem nem te atender bem, porque eles estão sobrecarregados. Mas também a gente já teve situações que, na verdade, é a maioria, de prefeituras que tem uma legislação extremamente burocrática. Exigem coisas que você olha e fala, de quem já atuou dos 2 lados, isso aqui é desnecessário, isso aqui é meio óbvio. Às vezes informações que estão dentro do sistema deles e que eles param o processo 15, 20 dias porque eles não querem puxar do sistema deles. Você tem que puxar e apresentar. Então, assim, é porque não tem mão de obra. Não é isso. É o sistema da prefeitura, na maioria das vezes, você puxa ali com a inscrição e você tem as informações que você quer. Então, assim, eu acho que é dos 2 lados. Falta de pessoal também capacitado, né? Que uma das coisas que a gente ouviu, você foi no Conecta desse ano? Não tive lá no Conecta esse ano. Eu fui no Conecta e uma das coisas que todo mundo tem receio é que esse avanço do mercado imobiliário, ele não tenha mão de obra técnica capacitada para acompanhar. Entendi. Esse é um dos receios, né? Porque, por exemplo, se tratando da regularização, não é só um projeto. A gente não está falando só de um projeto. E foi exatamente isso que me fez criar a LS. De dentro para fora, eu identifiquei que existia muitas pessoas querendo apresentar um projeto, mas não queria acabar com a dor do cliente. Que a dor dele não era só o Habite-se. Ele tinha o problema do Habite-se, mas às vezes ele tinha só o contrato de compra e venda. E aí ele tirava o Habite-se e achava que estava resolvido, porque às vezes existem prefeituras que aceitam a emissão do Habite-se só com contrato, né? E você provando a posse. E aí ele, agora tá resolvido. Não, meu amigo, você ainda tem um escapião para trás aí, você ainda tem um problemão. Então eu identifiquei que não é só um projeto, não é só aquele desenho ali e aquele documento aprovado. Tem tudo, tem assim, várias coisas por trás da regularização. E foi por isso que a gente criou a LS, com a ideia de integrar tudo, de olhar a dor do cliente e resolver 100%. Ele sair dali de fato com a escritura dele resolvido. Então,
Acredita-se que com esse avanço aí, nos próximos anos, vai faltar mão de obra técnica especializada para atender a demanda do mercado imobiliário. Que coisa boa essa notícia para você, né? Muito boa. Eu vi ela tanto no Conecta quanto no Talk Imóveis que teve aí essa semana da Rede Gazeta. Isso foi um dos quadros. É o medo do avanço, é não ter engenheiro e arquiteto para atender. Bom, e às vezes também falta jurídico também especializado para ajudar na regularização, no desenrolar dessa documentação, né? Sim. Que muitas vezes precisa passar pelo Poder Judiciário para poder regularizar. E mesmo quando vai, por exemplo, um uso capião que vai via cartório, o Ministério Judicial ainda precisa também do advogado ali, especialista, para poder ajudar. Agora, para a gente finalizar aqui com chave de ouro, eu queria que você contasse para a gente sobre detalhes assim, da LS Regularização. Qual o tipo de serviço que você presta, assim? Você já deu uma explanada, alguma coisa que porventura não falou ainda, eu gostaria que você apresentasse a LS, porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão te procurando e não sabia que você existia. Não tem isso? Tem. Já ouvi várias vezes isso. Porque assim, a pessoa precisa regularizar. Tá, e por onde que eu começo? O que eu tenho que fazer? Você vai no cartório, você não tem a informação. Não. Aí você chega no cartório e vão te perguntar o que você quer. Aí a pessoa queria falar o seguinte: eu não sei o que eu quero. Eu não sei o que eu preciso. Eu não sei o que eu quero regularizar um imóvel. A pessoa do cartório vai dizer: o senhor quer então uma certidão de ônus? Talvez o mais correto seria isso. Mas vai parar aí. E de posse da certidão de ônus, muitas pessoas não sabem nem entender o que está escrito na certidão de ônus. Exatamente. Então não é só tirar, tá, tirei aí, eu tô com o documento na mão. Tá, já li. O que você entendeu? Não entendi nada. Não entendi, não sei o que tem aqui. Não sei se tá bom, se tá ruim, tá aqui na minha mão. E aí, tá bom, tá ruim, não sei o que. Não está atento aos pequenos detalhes. Então, começa nessa análise também da certidão de ônus, né? E o cartório não é um órgão consultivo, né? Sim, tá lá só ou seja, para guardar a informação, né, do registro. Não ajuda muito, não simplifica muito. Então, assim, depois da ônus vem toda aquela análise, né? Então, eu criei a LS exatamente com esse intuito. Quando eu identifiquei essa dor, eu vi que precisava de um escritório que entendesse os dois lados da moeda. Pera, não é só um projeto. Porque antes, quando você procurava, antes da LS, vamos colocar aí, quando você procurava alguém para regularizar seu imóvel, você procurava um despachante que ia na prefeitura para você, um engenheiro. Olha, eu só faço projeto, eu não vou em prefeitura. E você ainda acha muito isso. Né? E aí, eu preciso fazer um uso capião. Então, você junta todos os documentos, procura um advogado. Então, a nossa ideia foi integrar isso. Então, quando você procura a LS, a gente vai cuidar de todas as etapas. Então, eu gosto de dizer que é do projeto à escritura sem burocracia. Eu cuido da burocracia para você. Então, a gente faz habite, né? Alvará para construção, parcelamentos de solo, constituição de condomínio, loteamento, e a gente faz regularização de áreas rurais e urbanas também. Então, a ideia foi integrar tudo isso ali para... Quando o cliente chega com um problema, o que eu quero? Eu sei o que eu quero, mas não sei o que eu preciso para resolver isso. E aí a gente faz esse estudo e dá as soluções para o cliente. Que coisa boa. Olha, eu tenho certeza que todo mundo ou tem um imóvel precisando de regularizar ou conhece alguém que tem, não é? Então indica lá o Instagram, LS... Como é que é o Instagram? _regularizações. Laiane, quero só agradecer sua participação, muito obrigado, esclareceu muitas dúvidas minhas, principalmente dos ouvintes, eu tenho certeza, muita gente que não sabia que existia esse tipo de serviço no mercado, que é raro também, é muito raro, tá? Fomos o primeiro escritório do estado, minha gente. Porque assim, eu entendi que o seu escritório ele pega completo, ele é amplo, né? Sim. Ele não pega um ponto. Eu conheço alguns despachantes que fazem específico, faz um determinado serviço, outro faz um outro determinado serviço, um que é amplo, que consegue pegar vamos dizer assim, pegar lá desde a certidão de ônus e entender o que precisa e resolver todas as etapas para deixar tudo certinho, não conheço ninguém que faça. Foi muito bom, eu queria contar para vocês que eu conheci a Laiane por acaso, né? Uma grande consultora aqui do Espírito Santo convidou alguns corretores para participar de uma apresentação de alguns parceiros.
E a Laiane tive a oportunidade de estar lá, ela fez uma palestra pequena lá, apresentando, que se colocando à disposição para regularizar imóveis e tal. E eu, na hora, eu pensei, opa, olha lá, que atividade diferente. Diferente porque não tem outras pessoas fazendo. Sim. Mas necessária, mas muito necessária. Quando você deu esse número aí de 60% de imóveis irregulares, eu fiquei assustado. Fiquei assustado. É muito imóvel, né? É muita coisa. E esse levantamento foi feito porque o movimento da engenharia imobiliária começou de fato no país em 2018. Foi quando as pessoas começaram a entender que essa demanda era muito grande e não existia esse serviço integrado, né? Porque, querendo ou não, o engenheiro entende um pouco, aí vai o despachante que entende um pouco, mas não faz o que o engenheiro faz. Então, quando esse movimento começou, e também por conta daquelas notificações da Receita Federal. Ah, sim. Quem nunca recebeu a notificação maravilhosa daquela ali, faça de tudo para não receber. Então, assim, com isso o pessoal começou a entender que era necessário, né, fazer esse movimento e começar a dar mais valor para a regularização de imóveis. Então, ainda assim, o índice é muito grande, mas a gente vai reverter isso. Que bom. Laiane, muito obrigado pela participação. Agradeço também você que está nos assistindo aí de casa. E compartilhe esse vídeo aí, porque eu acho que essa informação ela pode ajudar alguém. Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade, Ian. Foi um prazer estar aqui para poder falar um pouquinho mais desse mercado para vocês. Obrigado. Deus abençoe a todos.